Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, amigos, como estão? Espero que todos bem. Vamos a mais... Olá, amigos, como estão? Espero que todos bem. Vamos a mais uma oficina com o nosso amigo João Leal. Se você não acompanhou a oficina dele anterior, que é de formalização de empresas, por favor, se inscreva, volte uma casinha e assista. É de grande valia. Vamos dar uma sequência agora, então, com a questão de gestão financeira. Vamos trazer ele aqui e saber um pouco mais sobre esta questão. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado, Fabiano. Então, pessoal, buenas. Mais uma vez aqui para no que for possível. E o assunto dessa oficina de hoje é a importância da gestão financeira dos negócios, né? Então, quando a gente fala em gestão financeira de empreendimentos, nós sempre imaginamos que é um processo burocrático, é um processo truncado, lidar com números, a maioria das pessoas não tem muita simpatia, acaba por não ter simpatia, deixando isso de lado. E eu venho aqui para falar para vocês da importância de ter isso como um instrumento que auxilia no crescimento de negócio de vocês. Quando a gente fala da importância de controlar a gestão financeira de um negócio, nós não estamos falando de lidar com números vazios ou de lidar com números hipotéticos ou com suposições. Quando a gente faz gestão financeira de um negócio, às vezes a questão da saúde financeira da organização, ela está diretamente ligada e diretamente dependente do bom resultado financeiro que os negócios entregam. Então, quando tu tem lá o teu MEI, a tua sociedade, a tua empresa individual, até mesmo a tua associação, se ela não é capaz de gerar fluxo, se ela não é capaz de gerar receita compatível com as despesas dela e superior, ou seja, ter assim um acréscimo além daquilo que se paga, ter uma sobra de dinheiro, ela não tem chance de prosperar no mercado, porque não vai sobrar dinheiro para fazer reinvestimento, não vai sobrar dinheiro para fazer propaganda, não vai sobrar dinheiro para elevar a qualidade do serviço prestado, e isso no longo prazo vai fazer com que a empresa venha a perder qualidade, perder mercado e referência, e naturalmente ela vai quebrar. Então, por favor, deem muita atenção à gestão financeira de vocês, e eu trouxe aqui algumas sugestões para que vocês desmistifiquem a questão da gestão financeira como um problema, como uma coisa negativa, como uma coisa difícil de lidar, e que vocês consigam, a partir daí, ter sucesso na gestão financeira dos negócios. O mais importante quando a gente fala inicialmente de gestão financeira é ter um planejamento financeiro. O que é isso? O planejamento financeiro, ele basicamente passa por definir um orçamento dentro do seu negócio. Então, o que ele é o orçamento? Ele é o mesmo orçamento doméstico. É definir lá o quanto eu vou gastar com marketing, o quanto eu tenho que ter para o meu aluguel, o quanto eu tenho que ter para a água, para a luz, para o telefone. E quando eu estou fazendo um planejamento financeiro, ter um orçamento é essencial, porque aquilo ali é a matriz, eu sei aonde que eu tenho que gastar esses recursos e o quanto eu tenho que gerar de recursos para que isso tudo seja sanado, para que isso tudo seja cumprido. Então, quando eu desenho esse planejamento financeiro, eu faço a minha estratégia financeira do negócio. Eu foco no que eu tenho de estratégia, no que eu tenho de projeção, o quanto eu tenho que ganhar daqui 2, 3 meses para poder ter o dinheiro do IPTU do imóvel, por exemplo. Então, trazer isso na realidade nada mais é do que controlar os números. Quando eu controlo os números, quando eu controlo as informações, eu não tenho surpresas, eu consigo ter previsibilidade. E tendo previsibilidade, eu consigo ter uma segurança no meu negócio.
Porque não vai me surpreender que daqui 4 meses eu tenho IPTU do imóvel que eu alugo, por exemplo, ou do meu próprio imóvel, vindo essa conta do nada. Eu já estou projetado e eu já estou ciente de que essa despesa vem dentro das minhas contas. Uma outra dica extremamente relevante que a gente traz é para que o empresário ou o braço direito do seu empresário acompanhe diretamente o fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é do que qual é o fluxo de entrada e saída de dinheiro do negócio. Então, quando eu tenho um acompanhamento do fluxo de caixa, de preferência diário ou semanal, dependendo do tipo de negócio que tu possui, eu consigo ter uma noção do meu orçamento sendo executado aos poucos, ou se ele não será executado lá ao final do mês porque faltou dinheiro, porque eu previ errado, porque surgiu um imprevisto, ou por qualquer outro motivo. Então, eu sempre brinco que fazer gestão financeira não é uma estátua, ela não é estática, não é assim, hoje eu fiz gestão financeira, amanhã eu não faço mais. Fazer gestão financeira é essencial para se conduzir um negócio e é uma coisa que é para sempre. Isso tem que ser tratado muito a sério, porque tudo que é ligado ao dinheiro de uma empresa especialmente, e aí vem logo em seguida a dica número 3 aí, tem que estar bem categorizado e totalmente separado do meu. E essa dica aí, número 3, que eu deixo para vocês, que é separar os dinheiros das pessoas física e jurídica, separar o dinheiro do seu negócio do seu, é uma das coisas fundamentais. Na oficina passada, o Fabiano comentou a respeito da facilidade que nós temos hoje de ter acesso ao sistema bancário. Hoje temos fintechs aí como o Nubank, por exemplo, o Banco Inter, o C6 Bank. Esses são bancos que abrem contas digitais sem sair de casa. Então, e sem custo, né? Que também é mais relevante ainda quando você está iniciando um negócio. Então, quando eu tenho a necessidade de separar, o que eu faço? Eu vou lá e abro uma conta no Nubank para o meu CNPJ e segrego, eu separo todo o meu dinheiro, todo o meu orçamento, todo o pagamento de contas do negócio do meu. Quando as coisas começam a se misturar, eu já não sei mais o que é meu, já não sei mais o que é do negócio. Se sobrou dinheiro, eu já não sei se é lucro, eu já não sei se era o meu salário. Então, separar as contas é fundamental. E além disso, seguindo já com a dica 4, se tu é empresário, tu tens que ter um pró-labore. Pró-labore é um termo latino muito usado entre contadores que se chama pelo trabalho, né? O teu salário, na verdade, é o salário do empresário. Quando tu estipula um pró-labore enquanto empresário, tu tá colocando um teto naquilo que tu vai gastar e deixando para o negócio que sobra para tu reinvestir ou para num futuro tu distribuir como lucro. Isso é uma coisa muito bacana. Em alguns trabalhos de consultoria que nós já fizemos aqui, a gente sempre destaca que a partir do momento em que o empresário bota o lucro como salário e começa a comer isso, ele começa a colocar isso nas contas dele, qualquer problema que gere na empresa vira um problema do empresário. Então, se eu estou acostumado ali, o meu prolabore deveria ser 3 e o lucro mais 3, e eu estou gastando 6, eu estou errado. Porque a partir do momento em que a empresa tiver um problema, a minha pessoa física passa a ter um problema também. E aí eu misturo as coisas e já não consigo mais gerenciar. Então, a dica aí número 4, viva com o seu prolabore e realize conquistas, ampliações, passos mais largos com lucro, que vai ser distribuído ali trimestralmente, semestralmente, anualmente. Isso é uma decisão tua com o teu contador para que tu faça a distribuição na periodicidade que te agrada. Mas importante, não utilize o lucro para viver. Viver se vive de pró-labore, do salário. A partir dali é lucro e não deve ser introduzido nas contas mensais, sob pena de, se um dia ele baixar, acabar tendo 2 problemas. O problema 1 da empresa não ter lucro e o problema 2 do sócio não ter dinheiro para arcar com as suas obrigações. A dica de número 5, que eu acho que é bem interessante, é não deixar nenhuma pequena despesa em segundo plano. Às vezes, e eu já vimos isso, inclusive, em alguns casos, em que as pessoas dizem assim, não, mas é uma despesa tão pequena a tarifa bancária da minha conta pessoa jurídica. Aí tu olha, o cidadão tem 6 contas. Aí cada conta são R$80. Isso numa conta rápida são R$480 desperdiçados. São mais 5, 6 cartões de crédito com anuidade na casa dos R$100, que é muito comum para pessoas jurídicas, que às vezes não se usa, e nós temos R$1.000 de uma companhia, com o perdão da palavra, mas posto fora.
Então, pequenas despesas devem ser observadas com a mesma intensidade de grandes despesas. Tem uma frase popular aí, se sabem a fonte, desculpa, mas eu não sei citar, mas é que fala que as unhas e as despesas devem ser cortadas frequentemente pelo mesmo motivo, né? Porque elas crescem. Então, certamente, se tu não tem um olhar atento a uma despesa pequena, ela pode se juntar com outras despesas e lá na frente fazer um impacto no teu caixa, gerar um problema maior para o teu negócio, o que não é o ideal, está muito longe de ser o foco disso. Então, basicamente é olhar as despesas como um todo, não é desdenhar despesas menores, nem sobrevalorizar despesas mais altas. É sim fazer uma gestão orçamentária bem rigorosa para manter a qualidade nas finanças do teu empreendimento. A dica aí de número 6, se eu não me engano, é ter reservas financeiras. Isso a pandemia nos ensinou na marra, especialmente para a área cultural, que sofreu muito, infelizmente, com a questão da pandemia, com a questão do distanciamento e da própria doença. E ela nos mostrou que a necessidade de uma reserva financeira para qualquer negócio, ela é fundamental. Quando se tem reservas financeiras para os negócios, eles se tornam muito mais tranquilos de ser gerenciados. Eu tenho uma empresa que eu prestei consultoria há um tempo e nós comentamos, inclusive, sobre isso e acho que foi muito bacana porque os sócios chegaram para mim e disseram bem felizes, olha, João, nós temos aí já 2 meses das nossas despesas e nós queremos distribuir lucro, o que tu acha? E eu, enquanto consultor, disse, olha, não acho saudável. Para o perfil de negócio de vocês, que é um perfil que foi também bastante impactado, vocês têm que ter aí 6, 8 meses de todas as despesas de vocês garantido para começar a distribuir. E aí os dois riram, né? Mas não, tu tá doido, não é capaz que nós vamos ficar mais esse tempão, nós vamos começar a distribuir. Eu disse, bom, por conta e risco de vocês. Deu mais ou menos uns 8 meses e estourou a pandemia. E eles ficaram aí ininterruptamente, quase 6 meses fechados. E aí eles brincam, né? Putz, se nós tivéssemos te ouvido, nós tinha 6 meses mais para montar uma gordura para se preparar lá na frente. Eu disse, não, mas vocês têm razão, porque jamais eu imaginaria também que viria uma pandemia mundial por aí. Mas o fato é, a regra de ficar 6, 8 meses com dinheiro em caixa não é à toa. Alguém algum dia previu que ia dar um problema desse tamanho, né? Então, se alguém algum dia, dentro do contexto da administração, previu essa necessidade, e nós vimos agora na pandemia que empresas que tinham caixa, que tinham dinheiro guardado, se saíram infinitamente melhores do que as não tinham, foquem em montar uma reserva financeira dos seus negócios. Isso vai garantir que vocês consigam, numa eventualidade, alugar um imóvel mais barato, conseguir fazer a mudança, dispensar funcionários, que é um custo elevado fazer a dispensa de um funcionário eventualmente, poder fechar um contrato que vocês vão receber daqui 30 ou 60 dias sem precisar receber antecipadamente, ou seja, fazendo uma negociação melhor na prestação do serviço. Então, ter dinheiro na empresa é fundamental para que vocês consigam, ao longo do tempo, ter esse jogo financeiro e não tenham nenhum desespero com qualquer imprevisto, com qualquer pandemia, no melhor sentido da palavra, né? Vocês consigam ter capacidade de sobreviver dentro desse mercado. A dica que eu trago na sequência, já encaminhando para o final, que é a penúltima dica, é a questão do conheça as suas dívidas, tá? Quando se conhece as dívidas, nós temos noção do quanto estamos pagando. Para vocês terem ideia, por exemplo, e aqui vai uma dica até de recuperação financeira para alguém que queira, ter uma dívida no cartão de crédito implica em, no mínimo, aí 15%, 14% ao mês. Isso é uma dívida enorme. Então, se um empresário se endividou lá em 15% ao mês no cartão de crédito e não está conseguindo pagar, correr e tirar um empréstimo no banco de 3% ao mês, 4% ao mês, não é ruim. As pessoas têm que ter isso claro. Às vezes as pessoas dizem, não, mas não posso tirar um empréstimo, o juro é muito alto. E fica pagando a mínima do cartão com 14%, 15%, 16% ao mês, dependendo do cartão de crédito. Então, educação financeira, né, que é uma carência no nosso país, é uma coisa que o empresário não pode se dar o luxo de não ter. Então, buscar cursos de aperfeiçoamento na área financeira, tem cursos do Banco Central, da Fundação Bradesco, Fundação Getúlio Vargas, vários cursos muito bacanas de gestão financeira pessoal que se aplica aos negócios, que é importante que tu faças e entenda que, por exemplo, um juro do empréstimo de 2%, 3% ao mês contra 14% ao mês num cartão de crédito
é infinitamente melhor e vai reduzir a tua possibilidade de dívida pela metade. Então, saber o quanto custa as suas dívidas é fundamental também para que consiga se recuperar delas ou até mesmo tomar dívida, né? Então, se eu estou eventualmente buscando tomar uma dívida de algum banco, eu sei que aquela taxa é menor ou aquela linha de crédito é a melhor e essa diferenciação vai fazer com que eu economize muito dinheiro ao longo do tempo, pensando aí que uma empresa pode ter vida útil de mais de 50 anos, como é o caso aqui da Contabilidade Flávio Ribeiro. E por fim, para mim, a última dica aí que a gente encaminha é desfrutar da tecnologia, tá? A questão de utilizar a tecnologia como um diferencial competitivo. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui que eu já utilizei com alguns clientes e é muito relevante, que é o Mercap. O Mercap é um software de gestão que tem, é um software ERP, que ele é gratuito, ele é online, ele escreve Marketup, né? Ele é totalmente gratuito e totalmente online, e ele tem lá sistema de vendas, ele tem sistema de comandas, se tu tem eventualmente algum tipo de empreendimento que atua por comanda, ele tem lá dentro controle de estoque, ele tem lá dentro vendas pela internet, como se fosse uma loja por dentro do sistema, ele faz o teu gerenciamento de fluxo de caixa por ali, e ele é um sistema 100% online, ele não depende de nenhum centavo investido. Ele tem uma versão Plus, claro, ele tem uma versão importante ali, com suporte mais detalhado, mas um empresário com boa vontade, ele com certeza absoluta, bem dedicado, ele vai conseguir extrair muito dali, sem despender R$1. Então, utilizar a tecnologia ao nosso favor, especialmente com questões gratuitas, o próprio banco é um exemplo de utilização da tecnologia ao nosso favor e não pagar uma taxa grande num grande banco, sim numa conta simples e básica em um banco digital, são fundamentais também para a gente reduzir esses custos menores que existem hoje. E uma dica extra aí que vai, né, obviamente não podia ser diferente, é considerar, dependendo do nível de maturação do teu negócio, ajuda externa, né, considerar ajuda externa. Uma visão externa para um negócio, ela sempre é fundamental. Eu conheço grandiosos negócios milionários, que buscam ajuda externa justamente por entender que não tem capacidade para decidir ou para entender aquele problema. Então, às vezes, a gente tem que botar um pouco o orgulho de lado, ir atrás de um Sebrae, de uma empresa de consultoria para meio que pequena empresa e tentar extrair de lá o máximo que a gente conseguir para poder performar melhor. Às vezes isso é caro? Mas é importante que lá dentro do seu orçamento, o empresário não preveja isso como um custo e sim separe uma parte da grana dele para investimento. Porque às vezes a metodologia correta vai fazer com que tu economize muita energia lá na frente ou muitos reais lá na frente, se bem arquitetado, evidentemente, hoje. Então, basicamente, para termos uma gestão financeira saudável, uma gestão financeira salutar, seguindo isso, olha, basicamente nós teremos aí um empreendimento de muito sucesso quando a gente fala de gestão financeira. Uma questão que talvez até ela tivesse ter sido do outro curso, né? Mas acho que também entra na questão financeira. O que eu vejo às vezes em CTGs, enfim, que algumas pessoas, a patronagem, por exemplo, do CTG, ou seriam a diretoria de uma associação, na maioria das vezes essas pessoas não têm um prolabore. Eu não sei até se pode ter ou não. E essas pessoas trabalham e precisam contratar pessoas que essas sim recebem. E às vezes eu já vi num CTG onde eu trabalhava, eu dava aula de dança, aconteceu algum problema lá e o CTG até estava com umas dívidas na época e chegou uma pessoa para cobrar, e que na verdade nem ia cobrar, mas todo mundo achou que ele ia cobrar, e aí a patronagem sumiu e disse: não, Fabiano, vai tu lá que tu é o único que recebe para estar aqui, sabe? Tipo, E aí, porque eu vejo às vezes assim, a pessoa pensa: poxa, mas eu tô de graça aqui da diretoria. E eu até brinquei depois com esse mesmo patrão, mas tu que botou teu nome para ser eleito, né? Tu sabia.
E aí eu vejo, às vezes, associações dando errado, porque a pessoa começa a pensar assim, não, eu vou pegar um pouco para mim, ou vou fazer, sei lá, parte do serviço para mim, ou a minha família não paga ingresso, enfim, né, tantas coisas assim, porque eu acho que falta uma organização aí, como tu falou, uma separação, né, o que é da empresa, seja associação, seja, né, o que for, ou o que é da pessoa, e como que a pessoa separa isso ou faz isso. Aí nesse ponto, chegou num ponto bem interessante. Como ela vai gerenciar isso depende muito do tipo de negócio, né? Quando a gente fala de sociedades limitadas, né, elas são mais simples porque elas têm a questão do foco no lucro e elas têm uma diretoria bem mais, bem menor, na verdade, bem mais condensada, né? Já na parte de associações, ela é um pouquinho mais complicada. Até tem formas de remunerar os administradores de associação, mas é uma coisa que não dá para entrar aqui porque tem toda uma teoria por volta e como funciona isso da maneira legal, né? Como seria isso feito de uma maneira legal. Mas na maioria dos casos não, né? Na maioria dos casos o trabalho na associação ele Perdão. Na maioria dos casos na associação o trabalho é voluntário. Então ele está implícito ali que não está até estatuto, dificilmente vai conseguir mudar, que ele não é remunerado, ele acaba não sendo remunerado. Então, nesses casos, a gente sempre recomenda que tenha exatamente claro, exatamente bem descrito, quando vai se contratar alguém, o que este alguém vai fazer. Então, por exemplo, eu tenho uma associação e eu contratei um consultor financeiro. Aí eu sou obrigado a preencher uma planilha para que esse consultor financeiro venha e faça a gestão comigo. Afinal, quem gastou o dinheiro fui eu, sou o tesoureiro, por exemplo. Então, não tem cabimento eu chegar para o tesoureiro e dizer, olha, meu amigo, o tesoureiro chegar para mim e dizer, olha, meu amigo, tô te pagando, então tá aqui os ticketzinhos, tá aqui os documentos, tá aqui a planilha, tu lança para nós. Não, meu escopo de trabalho é a análise dos resultados, é dar o direcionamento para vocês, mas tá claro aqui, ó, no item tal que lançar é contigo. Caso contrário, não temos um contrato, né? Não temos uma relação de parceria. Então, isso eu recomendo fortemente quando a gente fala de organização financeira, é que tenha claro e descrito para cada um qual é a sua competência. E aí nós não vamos ter esse tipo de embate, né? De não, tu vai lá porque é tua responsabilidade. Não, cada um tem as suas responsabilidades bem delimitadas, bem claras. E aí cada um sim vai ter que dar o seu papel. Na parte da sociedade ele é um pouco mais fácil porque depende exclusivamente da maioria do capital social. Então, se a maioria do capital social decidir que tem um prolabore, por exemplo, para os sócios, vai ter o prolabore para os sócios e quem trabalhar lá vai ter direito a perceber esse valor. E aí, Vinícius, está começando com a tua empresa aí de lives, o que tu achou da gestão financeira? O que ficou de dúvidas? Cara. Não, cara, muito interessante, assim, porque às vezes a gente sabe tudo isso na teoria, só que o problema é o pôr em prática, né? Exatamente. É o dia a dia. Então, tudo que a gente puder saber um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de conhecimento, principalmente como tu falou das taxas de juros, dos bancos, e hoje em dia tá mudando muito isso, cara. Como o Fabiano também tinha dito antes nos bastidores, os bancos digitais vieram para tomar conta, eles têm umas taxas de juros até para empréstimos menores, então é muito interessante ter falado sobre isso aí, cara. Não tem uma dúvida, só te parabenizar pelas tuas explicações mesmo. Não, que isso, nós estamos aí para agregar, e até é bom que tu falou um detalhe, Vinícius, que isso é muito bacana, assim, nada que eu trouxe aqui é novidade, não existe invenção de roda, né? Se o cara jogar dicas financeiras no Google, vai sair Sim. iguais a essa, melhor que essa, enfim. A grande vantagem da prática, tá? Da tornar prática, que foi relevantíssimo que o Vinícius trouxe. Para tornar isso uma coisa factível, para tornar isso uma coisa possível de ser feita, só se faz com muita prática. A gestão financeira dos negócios tem que ser uma coisa diária. Eu, por exemplo, eu vou falar de mim particularmente. Eu já tive as minhas finanças desorganizadas há, sei lá, 7, 8 anos atrás. E a partir do momento que eu decidi, disse, cara, isso aqui não vai mais ser desorganizado, e eu comecei a criar uma rotina, não é só aquela indignação de brabeza, de esbravejar para tudo quanto é lado, virar as costas e ir embora, não. A partir do momento em que eu me indignei com aquilo
e comecei a controlar tudo, eu sou um sujeito hoje que eu controlo. Semanalmente eu sento e lanço tudo que eu gasto. E provisiono tudo que eu tenho para receber, e conforme eu vou recebendo, eu vou efetivando, e eu tenho etapas relacionadas a isso. Para mim, virou uma rotina, entendeu? É como para algumas pessoas é ler um livro, para outras pessoas é jogar videogame, para outras pessoas... E eu faço tudo isso, eu leio livro, eu jogo videogame, cada um tem seu tempo, né? Mas eu tenho lá, no meu sábado de manhã, um horário bem específico, de 40 minutos, em que eu lanço tudo e vejo, cara, tá tudo sob controle, tá tudo certo. Então, se tu não pratica muito, se tu adia para depois, se tu deixa para fazer uma coisa diferente, tu acaba não fazendo. Então, duas coisas, praticar muito e outra, que começa sem estar pronto. Às vezes o cara diz assim, eu vou fazer o planejamento financeiro, aí começa a procurar uma planilha. Aí acha uma planilha, custa 30 pila, aí tu paga a planilha, falta 2 dias para cair o boleto pro cara te liberar. Até lá tu não te mexe. Aí veio a planilha, mas tu tá no meio de um evento, aí tu não vai fazer hoje, aí tu vai fazer depois. Aí o evento termina na sexta, tu diz, não, vou começar na segunda, porque segunda é o dia de começar as planilhas. E aí tu não faz. Então assim, cara, planejamento financeiro, eu já vi planejamento financeiro no caderninho, aqueles caderninhos de capa de papelão e aspiral, melhor do que muita planilha. Planejamento financeiro é 90% transpiração e 10% pensamento. É braço. E aí, claro, o cara vai aprendendo, né? Vai entendendo o que é juro composto, vai entendendo como é que é a taxa de juro, vai entendendo o que é o maldito CET, que é o custo efetivo total das transações. Aí tu começa a ir para a parte mais profissional da coisa. Mas se tu tiver braço, velho, tu já vai ter aí, olha, 90% do caminho andado. O braço sempre vai vencer a habilidade. Não adianta. Não adianta um cara hábil que não faz nada e o cara que é muito esforçado e não sabe nada, ele vai mais adiante do que o cara extremamente hábil que não se move. Sim. E assim, João, eu tenho certeza que o João de 7 anos atrás, ele não conseguia enxergar essa importância, né? Não, o cara exatamente. só enxerga depois que faz. E nada melhor do que ter exemplos como tu agora aqui falando e demonstrando isso, né? O quanto mudou a tua vida com essa gestão financeira, né? Exatamente, exatamente. E vou te dizer assim, é exatamente isso que tu falou. Tu acha que é bobagem, tu acha que é coisa pequena, assim, e, cara, muda muito. Ele muda a tua visão de mundo em relação às coisas. E isso é muito bacana, porque, pelo menos para mim, hoje, eu consigo fazer as coisas de maneira muito mais célere, muito mais tranquila. Então, eu não me afobo, eu consigo planejar as coisas, melhora muito até a tua capacidade de criar os negócios. Então, por exemplo, eu adquiro as coisas agora, antes eu adquiria as coisas e pagava a conta depois. Hoje eu antecipo as minhas aquisições só na parte financeira. Então, se eu quero trocar de carro, eu guardo o meu dinheiro para trocar de carro e troco depois. E aí eu ganho porque eu não pago juro e eu ganho porque eu sou mais eficiente. Ah, mas tu não tá andando com o carro que tu quer. Não. Mas, aliás, agora tô, na verdade, né? Mas até um ano atrás não tava. Mas hoje eu tô. E agora, se eu quiser um novo, bom, é bom eu começar a planejar agora. Isso é muito legal, porque tu ganha uma tranquilidade bacana, muito bacana. Hoje, se eu perder o emprego, eu basicamente não tenho contas, por exemplo, né? E isso faz o quê? Faz com que eu consiga ter uma previsibilidade legal. Se eu ficar suspenso o meu contrato, eu tenho uma reserva financeira. Isso traz para ti uma possibilidade enorme, cara, de poder pensar friamente. E para o empresário, especialmente do ramo da cultura, se ele não tem dinheiro, às vezes ele acaba, o cara entra em desespero, vai aceitar qualquer negócio, às vezes até desiste de um excelente projeto, porque não tem condições financeiras de manter ele, né, de conseguir passar pelaquela parte crítica e ruim para depois ir para a parte boa, né? Então, ter capital pode te propiciar passar com teus sonhos por momentos mais complicados para usufruir depois. É perfeito, cara. Fabiano, da minha parte é isso, cara. A gente já meio que estourou o tempo dele aí. Tu tem mais alguma coisa? Não, só dizer que para nós, assim, principalmente quem trabalha com arte, vive da arte, geralmente a gente tem a receita curta e o sonho muito comprido, né? A gente em qualquer negócio a gente começa botando dinheiro antes. Na cultura, geralmente, a gente começa botando dinheiro antes, durante, depois e segue, né? Muito, porque a gente também tem a satisfação de estar fazendo aquilo ali. Nem comentou, o Vinícius mesmo tá com esse baita equipamento ali, né? É o investimento que ele fez, aí eu ia comentar até a respeito do João,
se tu tem no papel, Vinícius, tudo que tu já gastou investindo no teu negócio, né? E quando começa a voltar, tu já sabe se tu tem isso no papel, tu vai depois pedir umas dicas inbox pro João. Não, cara, a gente só vai adquirindo para melhorar o trabalho e esquece de planejar se isso vai ter o retorno ou quanto tempo vai ter o retorno desse investimento, né? Bom, mas eu prometo que eu prometo que eu vou assistir essa oficina do João. Isso aí, as ferramentas estão aí, precisar de nós, a gente está à disposição aí. A ideia é construir junto sempre. Perfeito, cara. Muito obrigado, João. Obrigado, Fabiano. Obrigado, pessoal. Fabiano, Vinícius, obrigado pela atenção, pessoal. Um grande abraço, tudo de bom para vocês. Valeu. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.